Graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Amém ou não amém? Como vocês passaram de ano? Comendo, bebendo, tantas coisas, né? Mas eu tenho uma palavra ao teu coração. Eu quero vos dizer que sem adoração, amado, sem adoração, deixa eu até deixar o iPad de lado aqui, não vai precisar dele. Sempre eu escrevo uma palavra. Mas eu tinha duas palavras, fico com essa então. Sem adoração não há glória. Por que eu preciso da glória de Deus? O que é a glória de Deus? Daqui a pouco eu já te explico. Vamos ler a palavra. Terminada a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, vai vendo se tem alguma coisa a ver com a gente, tá? Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus: a prata, o ouro e todos os utensílios. Segue. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel. Diga comigo. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel. Segue comigo. E todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Deixa nesse versículo 2 ainda. Há uma revelação, já nesse segundo versículo, amado. Deus, Ele diz a palavra da salvação que somos nós. A obra do templo já foi concluída. Deus, Ele já vem nos preparando há 9 anos. Deus, Ele já vem nos ensinando há 9 anos. Deus vem nos forjando o nosso caráter há 9 anos. A obra do templo físico, ela já está pronta. Demorou 20 anos para Salomão concluir a obra física. E Salomão, amado, nós vamos aprender nesta passagem algo que ele fez que fugiu um pouco daquilo que se esperavam, mas ele fez com que todos se reunissem. Então entenda algo, você poderia estar com a tua família, poderia estar na tua cidade, poderia estar viajando, mas você preferiu estar nos átrios do Senhor, você preferiu estar num local aonde não é a casa de Deus, mas é um local onde se ministra a palavra do Senhor. E você é um destes, escolhidos, tal como Salomão escolheu, pessoas de destaque. Ele escolheu autoridades, ele escolheu líderes de todas as tribos e os chefes das famílias, para que eles conduzissem a arca da aliança de um local para outro. Isso importa dizer que Deus, amado, Ele te escolheu e te trouxe aqui, Ele te chamou, e você se encaixa numa daquelas condições especiais, do qual o rei Salomão chamou pessoas especiais, líderes, chefes, pessoas responsáveis, pessoas que realmente tinham a condição de levarem a arca. Na época, uma arca ela era física, e ali a glória de Deus se manifestava, ali a presença de Deus era manifesta, ali o poder de Deus era manifesto. Naquela época, Deus se manifestava naquela arca, em algo físico. Hoje nós somos a habitação do Senhor. Hoje nós que somos a arca da aliança.
Hoje nós que somos aquele templo que foi construído, acabado, e Salomão estava inaugurando aquele templo. Porém o templo, porém a arca, ela tem o seu devido valor, porque ela tinha a presença do Senhor era na arca da aliança, a presença do Senhor era no templo. Agora, amado, esta presença não está mais ali dentro daquela arca. Hoje, a presença também não está no templo, se nós, os carregadores da glória do Senhor, não estiver presente. E não adianta nós sermos intitulados carregadores da glória do Senhor, se nós não formos pessoas puras, santas, e de preferência não pecadoras. Porém nós somos impuros, nós não somos santos, e nós somos pecadores. Por isso que ele instituiu a todo momento um verdadeiro culto a ele. Antigamente, ao invés de morrer o pecador, morria um animal inocente. Hoje nós somos sacerdote de nós mesmos. Hoje nós somos o verdadeiro culto a Deus. Hoje nós somos o templo do Senhor. É o nome que levou o templo de Salomão, o templo do Senhor. Hoje nós somos a arca da aliança. Hoje nós somos o altar amado de sacrifício. E hoje o que nos distancia de Deus, e hoje aquilo que não permite que a glória se manifeste em nossas vidas, tem que ser identificado dentro de nós, que é o pecado, a transgressão, a iniquidade, tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que nos mantém distante de Deus. Esta é a oferta que Deus quer que nós retiremos de um lugar espiritual dentro de nós, deixa eu explicar, e colocar em outro lugar espiritual dentro de nós, onde nós levemos no santo do santo. Então o sacerdote representava o povo, o sacerdote que ele era munido da autoridade de Deus, Deus o havia escolhido para esta função, para este encargo, de levar a condição pecaminosa do povo para dentro do santo do santo, e ali uma oferta era dada ao Senhor, e o Senhor descia com o fogo da ira dele e consumia aquilo. Hoje, você e eu, nós somos este sacerdote, e nós mesmos podemos levar os nossos pecados, amado, para um local dentro de nós, em Jesus, e apresentarmos ao Senhor. Hoje não se morre mais você, melhor dizendo, hoje não se morre mais animais em prol de você e de mim. Hoje o que precisa ser colocado diante de Deus é aquilo que nos aparta de Deus, é aquilo que Deus não tem prazer em estar dentro de você e de mim. Quando nós não procuramos nos orientar pela Tua palavra e sairmos da iniquidade, nós precisamos abandonarmos o pecado, nós precisamos fugirmos a passos largos daquilo que aborrece ao Senhor. Mas nós somos falhos, eu peco, você peca, infelizmente, somos falhos, somos transgredores da lei do Senhor, e direto e reto nós cometemos abominações. Porém, direto e reto nós temos um sacerdócio, porque Deus nos constituíste para Ele, reis e sacerdote. Então nós pegamos, amado, o nosso pecado, vamos diante de Deus, no nome de Jesus, e Ele nos redime de todo o nosso pecado. E nós não precisamos oferecer nada em troca, a não ser a nossa confissão e o nosso arrependimento. E nós passamos a sermos vistos novamente de Deus. Deus passa a nos enxergar. E aqui nós vemos nesta palavra que este povo escolhido, que são vocês, que sou eu, nós estamos neste cenário, nós somos este personagem. São pessoas que Salomão deu uma designação para eles levarem para Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Segue, versículo 3. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa do 7º mês. E todos os homens de Israel, Deus fala de união. A glória de Deus, amado, nós vamos ver daqui a pouco neste templo de Salomão, ela só existiu, ela só passou a existir por conta da união, unicidade. Olhem para cá, prestem muita atenção. Um casal
Um marido e uma mulher, um namorado e uma namorada, já um noivo e uma noiva, entre dois, se eles não estiverem de acordo, as coisas não vão, as coisas não acontecem. Havendo divergência, não vinga aquela união, ela não se perpetua, conforme quando nós ministramos, que somos ministros do Evangelho, casamento, que até que a morte os separe, não vinga, porque há separações e divórcios, porque elas não estão o quê? Unidas, não mantêm a mesma mente, o mesmo coração, não estão dispostas, amado, a se unirem em prol de um único propósito. Então entenda que, versículo 11, vamos pular para o 11 para a gente ganhar tempo. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Presta atenção, os sacerdotes, para que você entenda, cada um tinha um turno de revezamento, é como se fosse uma escala de serviço, e nós vemos aqui que os sacerdotes, eles saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, tinha-se o hábito de tão somente aqueles que iriam entrar em serviço, estarem consagrados, porque ai daquele que não estivesse consagrado, quando ele fosse adentrar no santo do santo, e ali Deus o encontrasse em condição impura, imperfeita, sem santidade, ele era o quê? Fulminado. E hoje nós vemos qualquer um subindo no altar, quer dizer no púlpito, porque o altar está dentro de nós. O altar não é o púlpito da igreja, mas pode ser. O altar, ele está dentro de nós. É um local de consciência, é um local que é para ser levado os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos arrependimentos, e a nossa consciência do que é certo e do que é errado, nesse altar. E aqui os sacerdotes se conscientizaram, amado, que mesmo eles não estando escalados para aquele serviço, todos estavam consagrados. Aqui nós aprendemos uma lição com eles, quando um grupo de pessoas se une em prol de um propósito, amado, não é necessário pedir, ordenar, determinar que as pessoas façam determinadas coisas. Quando as pessoas elas são convertidas e não convencidas, quando as pessoas elas temem ao Senhor, elas procurarão não só os dias de serviço, de trabalho, estarem consagradas, mas sim todos os dias. E aqui todos os sacerdotes, não importando a divisão que pertenciam, todos haviam se consagrado. Segue. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Não era a função de todos tocarem corneta. O que ocorreu? Salomão, ele fez uma reviravolta. Na direção de Deus, ele colocou todos para trabalharem. Então, para um momento especial de busca pela presença, pela glória do Senhor, todos uníssonos, numa unidade só, buscando o mesmo ideal, o mesmo propósito. Houve ali o que aconteceu, todos passaram a louvar, dançar, tocar, e não se levou assim, isso como uma confusão, mas sim algo vindo dos céus. E todos então começaram a tocar, começaram a cantar, a louvar. E esses 120 homens, que são sacerdotes, guardam uma relação com o Novo Testamento. Lá onde eu estive em Israel, foram 120 que estavam no cenáculo. Quando chegou o Senhor, o Espírito do Senhor, e fez, os tocou, e a glória do Senhor. Esse acontecimento é um tipo de acontecimento do Novo Testamento. É algo que precede aquilo que iria acontecer mais adiante, com a presença pura de Deus descendo naquele local. E aqui nós vemos estes 120 sacerdotes tocando cornetas, e eles acompanhavam, não só na função deles, amado, eles estavam ali para servir. Quando você está numa casa, vamos denominar agora a casa de Deus, esse local, na realidade a casa de Deus somos nós, mas fazemos uma conjectura que isso daqui é a casa de Deus, ou seja, é o templo. Nós estamos aqui como um povo que estava com Salomão. Se vocês se mantiverem, amados, focados
não na necessidade de vocês, que comeremos, que beberemos, que vestiremos, como será a minha vida. Sua vida está nas mãos do Senhor, melhor cuida Ele do que você. Priorize o reino, priorize. Tem pessoas que vão, amados, saem da presença de Deus para ganhar a vida fora da presença de Deus. Com todo respeito, eu já atendi várias pessoas que eram da nossa igreja, não é mais, trabalhavam em motel, trabalhavam na Liga do Chopp, estavam naquele bordel, naqueles borne, amado, e falavam que eles estavam lá porque eles precisavam. Eu falei, não, você precisa de Deus, Deus precisa de você, não naquele local, amado. Você abre tua boca, você prega, não, então Deus não precisa de você, porque Ele não precisa de um mudo, Ele precisa de alguém que seja a boca dEle. Você está cumprindo com o reino? Não. Lá eu sou oprimido, é que eu estou lá por necessidade. Aí que nós erramos o alvo, amado. Você não precisa trabalhar, estar em condição aonde Deus não se agrada, porque obras maiores Deus tem. Deus, Ele está nos ensinando a sermos dependentes dEle, a buscarmos a Tua presença, que no mais tudo Ele faz. Nós, ao invés de estarmos no santo do santo como sacerdote, oferecendo sacrifício por nós mesmos, e até cooperando com outras pessoas, porque quando nós recebemos a glória, a presença de Deus, nós somos Deus aqui na terra, nós somos Jesus aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver alguma coisa de diferente. E se você não tem nada de diferente, você é como qualquer um, e qualquer um não entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a minha vontade. Não é por realizações que Deus vai te colocar no reino dos céus, não é por muito se falar, não é por muito se tocar, não é por muito se pregar, não é por muito se orar, não é por muitas realizações que você será conhecido. Deus quer que o seu povo seja conhecido por andarem unânimes, unidos em prol de um propósito. O propósito aqui deste povo era buscar a presença de Deus e fazer com que realmente aquele local se tornasse o templo do Senhor, porque o templo do Senhor todo mundo diz que é, mas na hora do vamos ver, só o Espírito Santo é que sabe quem é o templo dele e quem não é o templo. Porque falar santo, 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 pregar bonito, cantar bonito, orar bonito, todo mundo sabe, mas só o Espírito Santo é que sabe se é real, se é verdadeiro a tua estadia à frente da obra. E o fogo, amado, como eu li lá, havia utensílios no templo, as obras elas são consideradas de ouro, prata e pedras preciosas, e há obras que serão de palha, feno e madeira, direto e reto. Olhem para cá, prestem atenção, o Espírito Santo ele está visitando a sua igreja, direto e reto o Espírito Santo está te visitando e a mim também, direto e reto nós estamos sendo avaliados pelo Senhor, nada foge ao crivo de Deus. Você não serve homem, você não serve mulher, você foi levantado por Deus para servir a Ele, porém Deus deixou uma situação congregacional, onde existe uma liderança, e ela precisa ser obedecida, e ela precisa existir. E aqui Salomão, ele disse aos seus, e os seus, amados, não só obedeceram, como algo a mais eles passaram a fazer, qual seja, eles passaram a se consagrar, além do dia da sua escala. Aqui o sacerdote tinha a função de sacerdote, não, eles estavam aqui também, para o quê? Para tocar símbolos, harpas e liras, ou seja, houve uma adoração geral, havia um propósito, daquelas pessoas estarem ali. Qual é o propósito, amado? União e busca pela presença. Qualquer igreja que não queira buscar a presença de Deus, ela terá como líderes homens carnais, homens almáticos, homens que vão alimentar o teu povo com pão e peixe. Jesus, quando estava lá, amado, ministrando a palavra, havia várias classes de pessoas. Pessoas que buscavam a Ele por causa do peixe e do pão, outros que buscavam a Jesus apenas pela cura, outros que buscavam a Jesus pela palavra. Poucos eram aqueles que queriam realmente, de fato, deixar tudo e segui-lo. No entanto, teve um jovem muito rico, ele chegou: o que eu posso fazer para estar contigo? Vende tudo, dá aos pobres e me siga. Porque ele já tinha de tudo, ele era autossuficiente em tudo. Talvez um empresário. Hoje muitas pessoas elas querem
servir a Deus, mas do jeito delas. Elas não abrem mão da sua vida pessoal, da sua riqueza, não abrem mão do seu trabalho, não abrem mão das horas extras, não abrem mão de tantas coisas. Por que elas não abrem mão? Porque elas querem servir a Deus do jeito delas. E Deus, Ele não vai se manifestar em nossas vidas quando nós servirmos a Deus de qualquer maneira. Depois nós pedimos misericórdia, depois nós pedimos súplicas ao Senhor, pedimos para Ele, tenha misericórdia. Como que Deus vai ter misericórdia, amado? Se nós estamos sempre em discordância com a palavra de Deus. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos, amado. Segue, filho, no 13. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, para que a glória se manifeste num local. E você não precisa de muitas pessoas não. Eu e o Espírito Santo, 2 pessoas. Eu e o Espírito Santo e Jesus, 3 pessoas. Eu, o Espírito Santo e Deus, 4 pessoas. O que diz a palavra? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, você não precisa estar nem com o segundo, humanamente falando. Você precisa estar com os 3, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você estiver com os 3, amado, você está com a presença. Vou repetir, acho que você não entendeu. Quando você estiver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você está com a presença. Quem vai trazer a tua vitória não é o homem, não é a campanha, não é o sacrifício desnecessário, mas são eles, os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós vemos que eles tocavam as cornetas e os cantores eram uníssono, ou seja, unidos, louvaram e agradeceram ao Senhor. O que é louvar? É reconhecer as obras do Senhor. E eles também agradeciam ao Senhor. O que é agradecer, amado? As pessoas, eu tenho muitas das vezes pessoas que eu conheço que estão enfermas, que eram para ter morrido e não morreram, e ficaram com uma sequela. E muitas das vezes a pessoa, ela reclama da sua sequela. Era para ela ter partido, morrido, só ficou com uma sequela. Só com uma sequela, pastor, porque não é com o Senhor. Perto do que poderia ter acontecido. Uma sequela é pouco perto do que poderia ter acontecido. E as pessoas murmuram, reclamam. Essas pessoas, elas não agradecem ao Senhor. Para Deus, o que é Deus? Realmente entregar 100% milagre, fazer 100% algo acontecer. É nada. Mas Deus, o Senhor, Ele espera assim que a retribuição das pessoas. Ele espera ser retribuído, louvado e adorado. Agora imagine alguém que recebe o que dizem por aí um meio milagre. Eu não interpreto desta forma. Milagre é milagre. A pessoa vem, ela glorifica o Senhor por algo. Ela vem, tinha problema em 2 pernas, ela vem, louva o Senhor em toda oportunidade, por causa da cura de uma perna, a outra nada. Aí alguém poderia dizer assim, nossa, que pessoa, ela é otária. Deus só tocou numa das pernas. Naquele exato momento, quando a pessoa está louvando, reconhecendo as obras, agradecendo ao Senhor, e tocando o coração de Deus com os seus lábios, em temor, em respeito, louvando a Ele, adorando a Ele, o Espírito Santo vem e toca na outra perna. O que Deus espera, amado, é que as pessoas agradeçam a Ele no pouco, sejam fiéis no pouco, para que no muito Ele possa nos colocar. Ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo. Quando é que a nuvem enche o templo? Quando o quê? Quando as pessoas levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram o quê? Uníssonos, em unidade, agradeceram, reconheceram a grandeza de Deus.
Aquele templo estava adornado com muitas peças de ouro, prata, metais preciosos. Só que tudo isso tem um valor para o homem aqui na terra. Aquele local se tornou realmente valioso, foi quando o Senhor, ao final de tudo isso, encheu o templo com a sua nuvem. Entenda uma coisa: vocês só serão realmente, amado, valiosos para o Senhor quando Ele encher a tua vida pela presença. Vou repetir: nenhum valor vocês têm, nem eu tenho, se não chegarmos ao mesmo ponto que chegou aquele cerimonial, daquela festa de inauguração do templo. Quando a presença encheu o local, aí se tornou aquele local valioso. Enquanto nós ministramos a palavra, e ela passa por uma orelha e sai pela outra, e o pastor ministra de novo, entra por uma orelha e sai pela outra, e as pessoas não têm mudança de vida, não são transformadas, amado. Você e eu, nós não estaremos cheios da presença do Senhor, cheios da glória do Senhor. Segue. De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. O que Deus está falando nesta noite por sua palavra? Que quando nós nos tornarmos uníssonos, unidos, o pastor ministra que tem que haver confissão e arrependimento, você confessa e arrepende. O pastor ensina eu estou te ensinando através da palavra, que nós temos que louvar, agradecer o Senhor, graças temos que dar a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos feito. Em tudo dai graças ao Senhor. Quando houver este reconhecimento saído de nós, amado, nós estaremos sendo os ingredientes, com mais confissão, arrependimento, com mais obediência à palavra, com mais princípios de honra, com mais oração, com mais santidade, jejuns. Com todos estes ingredientes, nós formamos uma condição da glória de Deus encher o templo dele, que somos nós. Não estou falando dessa condição física. Você pode atingir o clímax desta palavra, você sozinho pescando, você sozinho no quarto de oração de Mateus 6, você sozinho em qualquer canto, num pasto, no meio do mato, onde você teve como propósito ir e manifestar a presença de Deus. Você precisa tão somente deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando isso você conseguir obter, amado, você encherá o templo, não físico, mas o físico aqui, ó, este templo, esta roupagem, essa roupa de carne, que mantém aqui a alma e o espírito, você encherá você da presença, e você enchendo a presença, amado, você se encherá de Deus. Você se enchendo de Deus, você será Deus. Você se enchendo de Jesus, você será Jesus. Você se enchendo do Espírito Santo, você será aqui, cheio do Espírito Santo, a pessoa do Senhor. Porque aquele que está no Senhor, em 1 Coríntios 6,17, é o mesmo Espírito com Ele. Então hoje as riquezas que Deus quer, amado, que nós entendamos, que outrora a presença dele enchia a arca da aliança, outrora a presença dele era manifesta num templo e no santo do santo, tão somente. Há também esporadicamente, coloca em Êxodo 16, 10 e 11, Êxodo 16, 10 e 11, acompanhe comigo essa palavra, olha que interessante isso. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem, uma nuvem visível, a glória do Senhor estava lá. Entenda, quando Moisés subia o monte Sinai, lá eles viam raios, nuvem, parecia que estava vendo um reboliço santo, uma movimentação das nuvens, dos raios, de um poder, relâmpagos. Então eles viam fisicamente aquilo, era a glória do Senhor. E aqui eles avistaram uma nuvem, essa nuvem apareceu,
e essa nuvem era o quê? Da glória do Senhor. Segue. E olha que interessante que ocorre. E o Senhor disse a Moisés, e uma voz saiu da nuvem. E uma voz saiu da nuvem. Tá, pastor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Que quando você busca a presença, a manifestar a presença do Espírito Santo que está dentro de você. O que é manifestar, que eu não entendo, pastor? É você conseguir conversar com Deus, falar com Ele, Ele falar com você, trocar uma ideia, falar os teus problemas, e Ele falar, sim filho, te ouço, entendo. Mas sabe por que eu não posso te dar agora? Porque senão acontece isso. Sabe por quê? Não é agora, é mais ali adiante. Não, isso não faz parte do que eu planejei para você. Olha o que eu tenho com você, é isso. Até na escolha da profissão você está escolhendo errado, é isso que eu tenho. Essa pessoa não é para você estar com ela. Outra coisa, o teu propósito não é nessa igreja, não é na palavra salvação, é lá na Universal, lá na Mundial, é lá e outra. Não, o teu local não é lá na palavra da salvação. É assim que nós temos que buscar. A manifestação da presença da glória é para você receber chaves que abram portas por onde você deve passar. Na presença você busca o que é a revelação. A maneira de Deus se revelar a você é pela busca da sua presença. Meu filho foi curado porque eu buscava o Senhor me deu uma revelação. Enquanto ela não foi posta em prática, meu filho não parou de convulsionar e ponto. Tem coisas que só serão resolvidas na tua vida quando você buscar a presença. E quando a tua vida for cheia da glória de Deus, quando você gerar a nuvem, não adianta gerar a nuvem. Eu não preciso ler mais aqui, mas aqui Deus ele deu orientações a Arão, a Moisés, daquilo que precisava ser dado. Quando Deus fala, Ele orienta. Quando Deus fala, Ele aponta a direção. Quando Deus fala, Ele quebra. Quando Deus fala, Ele cura. Quando Deus fala, Ele liberta. Quando Deus fala, Ele prospera. Quando Deus fala, Ele se vinga. Quando Deus fala, Ele mata. Quando Deus fala, Ele se ira. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. E Deus, Ele tem carinho especial. Estavam a falar mal de Moisés, do líder. E Moisés nem estava sabendo. Quando Moisés chegou até a tenda, Deus já estava lá. Deus é dedo duro? Não, Deus ele ouvia o que os povos estavam maquinando, falando mal dele. E ele ficou indignado, ele falou, vou meter-lhe uma lepra na sua irmã, ou fazer um buraco no chão, soltar uma bomba. Deus ele ficou indignado, Deus é que contou para Moisés. Deus ele fala, amado. Deus ele defende a você e a mim, quando nós estamos o quê? Na direção do Senhor. Quando nós somos a verdadeira adoração ao Senhor, Ele tem um carinho especial por nós. E as pessoas que estão aqui nesta igreja e nas outras igrejas, você que me ouve, por mais errado que seja o teu pastor, cabe a Deus corrigi-lo. Se ele não se adequa a você, você pede a bênção, procura outro local, não se levante contra o anjo da igreja, é antibíblico isso. Quem vai punir, quem vai disciplinar é Deus. Então quando você não se adequa a um local, é um termômetro apontando para que você que está me ouvindo, o teu local para servir a Deus é outro, é dentro do teu quarto em Mateus 6, não é nem em outra igreja, não sai pulando de galho em galho que nem macaco não, vai procurar em Deus a direção. A sua idade já é passada, Deus me revela, a tua idade já é passada, já é tempo de você estar comendo comida realmente sustentável, não de papinha. Tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos de crente, mas até hoje nunca ouviu Deus falar, nunca conversou com Deus. Idade, quantidade de dias dentro da casa de Deus não significa nada. Mas a quantidade de dias, você e ele e você, isso sim vai fazer a diferença. Você só será próspero no seu segmento profissional, no seu comércio, na sua profissão, você como autônomo, seja o que for, se você realmente começar a ter mais zelo pela obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Não é o trabalho aqui voluntário dentro da igreja, a obra do Senhor é aí fora, é o ID, é a grande comissão, ide, pregai que é chegado o reino dos céus, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. A nossa adoração, nós somos pessoas criadas por Deus para sermos adoração a Ele. Eu falei que adoração é quando nós oramos a Deus, ou a letra das músicas fala da pessoa de Deus.
Então, se fala da pessoa de Deus, adoração. Se fala da pessoa do Branco, se fala da pessoa do Clodoaldo, da Letícia, está falando de adoração. Mas será adoração a Letícia, o Clodoaldo, eu, quando nós estivermos cumprindo o nosso propósito, para o qual nós fomos criados. Você foi criado para um propósito. Dentro da igreja nós somos um propósito. Todos têm que estar com a mesma mente. Pastor, então não posso trazer meus problemas para a igreja? Pode, deve. Mas aqui na realidade tinha que ser um momento de louvor e adoração, tinha que ser um momento para seguirmos, como foi o exemplo de 2 Crônicas 5, amado. Segundo livro das Crônicas 5, do 1 em diante. Estarmos no local para tocarmos harpa, para tocarmos violão, para tocarmos guitarra, para tocarmos o coração de Deus, através daquilo que sai dos nossos lábios. Tinha que ser um local onde, não importa o cargo, os sacerdotes deixaram naquele momento de ser sacerdotes, estavam ali tocando tudo, possivelmente, não diz a palavra, estavam a dançar na presença de Deus, porque era algo agradável. Tinha caído a religiosidade, pelo menos naquele momento, não existia isso. Se tornaram uníssonos, quer dizer o quê? Num único propósito. De que adianta eles pensarem em construir o templo, se Deus não estiver aqui? E a prova de que Deus estava, foi que a nuvem encheu o templo do Senhor. A sua vida precisa ser cheia da presença do Senhor. Quando você for um com o Senhor, Deus te enche. Quando você for um com o Senhor, a presença te enche. Você não precisará de esmola das pessoas. Não que não seja bíblico ajudar as pessoas, você não precisará da ajuda das pessoas. Ao contrário, Deus vai te transformar. E você será um agente transformador, é você que vai transformar a vida das pessoas. O que sai da tua boca, amado, é o mesmo que fosse Deus a falar. João 15:7, coloca para mim. João 15:7. Vamos ver o que Deus fala. Não, João, está Josué. Põe João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quando você está no Senhor, e você vai pedir alguma coisa por alguém, você é a própria palavra de Deus. Você é a própria palavra de Deus. Porque quando você é um no seu propósito, quando você pede, você está pedindo, amado, e sendo a própria palavra que vai acontecer. Você está misturado com o Senhor. Quando você declara alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus te revelou, vai diante dessa família e diga isso, 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 ore por isso, quebre isso. Quando você fala, não é você, é Deus. Por isso que nós não devemos recuar, nós não devemos termos medo, nós não podemos temer, amado. Porque a palavra de Deus tem poder de trazer o que está na eternidade para a dimensão do tempo. Provérbios 18:21. Há poder na palavra nossa para a vida e para a morte. Coloca Provérbios 18:21. Há poder, amado. Nós precisamos abrirmos a nossa boca. Vir aqui e falar santo, 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 como era a letra do louvor. Falar que eu te glorifico, que eu te amo. Pode ser algo só da carne ou no máximo da alma. Porque quando Deus reivindica a mim e a você para a obra dele, você diz não. Você diz que é prematuro, que não está em condições. Você nunca vai estar em condição, nem eu. Ninguém está em condição, amado. Mas ele disse que à sombra do Onipotente descansaremos. Que com Jesus nós podemos todas as coisas. Você não pode mesmo. Ele também não pode, ninguém pode. Mas com Jesus tudo nós podemos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vida e morte. Pedro, quando ele não soube lidar com a unção, Safira e Ananias queriam morrer possivelmente mais adiante. A palavra de Pedro teve poder. E ele trouxe a morte na vida daquele casal. Que mentiram, sim, mas não havia necessidade de Pedro ter cometido esse delito. O que nós aprendemos com isso, amado? Nós aprendemos que aquilo que sai da nossa boca, a palavra de Deus tem poder de trazer o que está na eternidade.
em todos os aspectos. Adorar a Deus é falar como Ele falaria. Como que Ele falaria? Como que Ele falaria? Jesus, diante de uma circunstância, como Ele falaria? O que é adoração, amado? É falar como Jesus falaria. Alguém é trazido diante de você, essa pessoa está enferma, O que Jesus falaria? Nós temos que ser adoração para Jesus, para Deus. Você fala a palavra dele. Não, você não tem nada, porque Jesus já levou. Você crê nessa palavra? O que a pessoa precisa te dar é isso. Eu creio nessa palavra. Eu acredito que Jesus, pelas tuas feridas e pisaduras, já levou na cruz. Então, em nome de Jesus, seja curada. Entregue para ela a libertação, a cura. E entregue para Deus a glória. Você é a adoração do Senhor. Quando você cumpre o teu propósito, você está adorando a Deus com o poder de Jesus que está dentro de você. O poder de Jesus está dentro daqueles que aceitaram a Jesus. E esse poder, ele não pode ficar dentro de nós, amado. Então nós somos adoração. Eu escrevi aqui: o Senhor criou o homem para adorá-lo, e quando não o fazemos, não funcionamos corretamente. O homem foi criado para adorar a Deus. E quando o homem não adora a Deus, não cumpre o seu propósito, ele não funciona bem. Bate cabeça, toma rumos e direções esquisitas, erradas, vai quebrando a cara um monte de vez, não se apruma, namora 50 mil pessoas, casa 200 mil pessoas, trabalha em 500 mil lugares e nunca se fixa, porque sempre o problema é as pessoas, é a namorada, é a esposa, é a primeira, é a segunda, é o patrão, nunca o problema é a pessoa. Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade, de reconhecer que nada somos e nada seremos se Ele não for conosco. Sabemos que nos tornamos adoração quando Deus nos usa como instrumentos, da mesma forma que um músico hábil usa um instrumento musical. Quando Deus quer nos usar, nós estamos adorando a Ele. De repente você está passando na frente de um ponto de drogas, um ponto de prostituição, e você está sem nenhuma intenção passando, porque é caminho teu, e aquela voz vem e fala: vai lá, eu quero ser reconhecido nesse local, eu preciso ser louvado nesse local, eu preciso ser adorado. Aí você vai olhar para as pessoas, para as circunstâncias? Não, você vai ser um instrumento de adoração ao Senhor. Amado, você não tem que tocar só quando você está num baile, quando está numa apresentação de 7 de setembro, disso, daquilo, aquilo outro, num casamento, dentro da igreja. Você tem que ser tocado pelo Senhor como um instrumento, na onde Ele quer, na rua, na piscina, num campo de futebol, numa reunião de parentes, na onde Deus quiser te usar como um instrumento, que Ele possa te usar. E que de você Ele tire a melodia correta. Para o quê? Para tocar o coração dos perdidos. Porque eles já estão perdidos, amado. Eles já estão perdidos, não tem como. Adoração é a revelação de Deus. O homem é a sua imagem e semelhança. Assim o homem foi criado para adorar e revelar a Deus. Você é a adoração de Deus. Nós somos a adoração de Deus. Nós somos a adoração de Deus. Tem muitas pessoas que não são louvor nem adoração para Deus. São um crente que levantou a mão e eu aceito Jesus. Só, acabou disso, parou aí. Ele não é um instrumento de adoração a Deus, porque ele não cura, não liberta, não ora, não ensina, não leva as pessoas ao batismo ao Espírito Santo, não leva as pessoas a ouvirem a palavra de Deus pela boca dele, e o Espírito Santo convencer o pecador de seus pecados. Então estas pessoas, amados, elas não têm a glória de Deus dentro delas. Elas estão que nem um sepulcro caiado, belos por fora, aparência de cristão, de filho de Deus, mas por dentro só Jesus na causa. A eternidade, amado, é algo eterno, há um preço pago por Jesus. Tudo que você possa fazer, você não vai conquistar a salvação nunca, ela já foi conquistada por fé, e por uma simples palavra tua: eu creio, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia,
Eu reconheço que pelo teu sangue, que pelas tuas feridas pisador fui curado, liberto, o teu sangue me redimiu de todos os meus pecados, que nele eu terei a vida eterna. Acabou. Não é por obras. Agora, no reino, você também não precisa trabalhar para receber fora do reino. Trabalhar para receber espiritualmente falando, tá? Dentro do reino, você não precisa fazer, porque já foi feito. Você precisa só executar. A melhor parte ficou para você e para mim. Seja um adorador do Senhor, só toque o instrumento. Saul estava endemoniado, cheio de demônios. Davi ele só tocou a harpa. Amado, só toque a palavra, só toque os céus. Pai, eu estou nessa casa aqui que o Senhor me enfiou. Meu Deus, ó, a luz acende e apaga sozinho. O cachorro está quase invadindo a porta, quebrando, entrando aqui, me comendo vivo. Olha a cara das pessoas, estão todas endemoniadas, só com a presença. O Senhor fala, calma, está no lugar certo. Eu preciso ser glorificado nesse local. Onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Você está aqui porque você é um instrumento que eu vou tocar em você, você vai dar melodia para esse local. Você vai levar essa família ao arrependimento. Você vai levar essa família a mim. Isso é ser um instrumento de adoração, amado. Instrumento de adoração não são só instrumentos físicos, como o César está aqui tocando. Também ele adora o Senhor, esse instrumento também adora. Mas Deus está falando do instrumento carne, osso, alma e espírito. Você não vai fazer a obra já foi feita. Você só precisa se habilitar diante de Deus. Você não se habilita, não tem como Deus te usar. Ficamos direto e reto dentro da caverna, amado. Preocupamos com o que vamos comer, como vamos viver. Por isso que Deus não investe em você. Eu que sou pecador, sou um comedor de arroz e feijão, que tenho meus funcionários, vou valorizá-los de acordo com aquilo que eu vejo eles, de um total de 26 funcionários, eu não sou nenhum bobo. Fui capacitado pela lei do homem, pelo ensino do homem, também tenho o Espírito Santo, então mais bem ainda que estão fritos nas minhas mãos. Não vou valorizar qualquer um, não vou recompensar qualquer um. Primeiro eles vêm, depois eu vou até eles. Essa é a lei de Deus. As pessoas querem que Deus vá até elas, Deus vai. Ele vai com cura, com libertação e com salvação. Ele já dá tudo primeiro. Eu não dou tudo primeiro não. Estou oposto de Deus, no bom sentido. Primeiro eu quero que prove para mim. Deus não, amado. Você vai aí fora, apronta, se prostitui, fuma maconha, mata as pessoas, comete assassinato, faz tanta coisa. Chega aqui, essa palavra entra no teu coração. Ao apelo, a pessoa vem, o pecador, e se arrepende. É isso mesmo. Satanás fica chupando o dedo. Essa pessoa era do inferno, estava no inferno, e Deus vai com um braço forte e retira do inferno, e coloca na eternidade no reino dos céus. É isso que Deus faz. Por conta do quê? Que alguém se submeteu a ministrar a palavra. No caso, eu estou aqui ministrando. Mas aqui deveria ser um local de fortalecimento, onde você vai, que nem um hotel, um resort. Você vai, come, bebe mesmo, ganha energia e vai depois, amado. As férias é para você gastar energia, curtir a tua família, conhecer os locais. A igreja, amado, tem que ser um local, é uma fonte de repor as energias, as forças, e reiterar os propósitos do Senhor sobre a tua vida. Deus procura tocar em você, mas você não deixa Deus tocar. Ele quer tirar sons, Ele quer tirar curas, Ele quer tirar ensinos, Ele quer tirar orações, Ele quer tirar tantas coisas que vai repercutir na eternidade da pessoa. Que vai repercutir na eternidade da pessoa. Quantas pessoas já fui no hospital, que a pessoa está lá desenganada, não ouve nada. Você vai e fala no ouvido dela. A minha parte eu fiz. E tenho no Espírito testificado que Deus faz com que aquela voz perfure todos os bloqueios que tem. E vai lá no âmago, vai lá na alma, no espírito. Porque o espírito ele vai bem dentro da pessoa.
O Espírito não está enfermo, o Espírito é Cristo. E Ele permite que haja um arrependimento, mesmo que a pessoa não consiga bocejar, reiterar o que eu falei, em concordância verbal, mas ela está concordando no Espírito. Tem muita obra a ser feita fora das quatro paredes. Tem muita obra a ser feita fora das quatro paredes. Amados, meu Deus, sem adoração não há glória de Deus. Sem adoração não há glória de Deus. Então não tenha pressa quando você chegar no local não, que nem o Josias toca o violão, Deus coloca nele, vai numa casa, não precisa do pastor, não precisa do irmão dele que está do lado. Se Deus mandar, vai os dois. Ele sozinho, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem um instrumento físico e um instrumento que é ele. Então Deus vai tocar os dois instrumentos. Ele vai lá, adora um pouco, ele vai gerar. Ele não é bobo, ele já aprendeu. Ele vai criar, vai gerar a atmosfera. Porque Deus, coloca Salmo 22, 3. Salmo 22, 3. O que diz no Salmo 22, 3? Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Então, ele é santo, ele habita entre os louvores de Israel. Ou seja, Deus, ele habita entre os louvores. Uma forma de atrair ao Senhor, começa a louvar, quem sabe tocar, quem sabe só cantar. Não só a oração, mas o louvor. Aí você atrai a presença do Senhor, porque ele habita entre os louvores. És o louvor de Israel, porém tu és o santo, és rei. Está diferente isso daí. Na outra aqui está 22, 3. O que habita entre os louvores é o Senhor. Está entendendo, sim ou não? E acho que só, amado. Para que a glória seja revelada, é preciso declarar e fazer uma ação correspondente. Não adianta, olha, amado, estou com o pelo aqui, não sei o que, nossa, estou sentindo a unção de Deus na minha vida. E os outros ficam só observando, olhando, será? Pronto, já era. Deus faz as pessoas sentirem Ele pela sua unção, pelo seu poder? Sim. O que precisa é uma resposta, amado. É o desejo, fome e sede de Deus é o que define. Todas as vezes que Deus providenciou que eu estivesse fora do país do Brasil, que fosse em algumas conferências, sempre eu fui com muita fome e sede de Deus, amado. E o que era para mim, eu não deixava para outro não. Vocês viram eu contando que eu desejei muito ser ministrado novamente pelo Leif, um loiro de olhos azuis, que está lá para o lado da Índia, que ele já ganhou 1.200.000 almas, só de muçulmanos, aquele povo da pá virada. É o chamado dele, o propósito dele. Está no meio daqueles sheiks árabes, está no meio daquele povo. E a fome e sede é o que define. E eu, o pastor Wagner, que ministrou aqui dos Estados Unidos, semana retrasada, eu acho, e voltou já para os Estados Unidos, nós tínhamos desejado chegar para receber a oração de posição de mãos, mas muita gente, milhares, ele foi embora. Nós ficamos assim um período olhando para lá, ele foi embora, depois nós ficamos assim, e o Wagner aqui, eu estava aqui e o Wagner aqui. Daqui a pouco, aquela fome e sede que eu desejava, Deus faz ele retornar, ele senta e põe as pernas aqui, e toca nos nossos ombros, e fala em inglês, e o Wagner entendia, e o Wagner disse assim, ele perguntou o que vocês querem, que o Espírito Santo mandou ele retornar. Aí eu fiz todo o meu pedido, que Deus já sabia, que eu queria receber uma porção dobrada do amor de Deus. Nossa, pastor, já recebeu o amor, mas o senhor pega no pé, amado. Ser amável com as pessoas, é também ser intolerante com a desonra a Deus. O que eu não aceito é desonra a Deus, porque a presença do Senhor, ela não habita e não vem em qualquer lugar. O que eu estou tentando é levá-los à consciência de que nós devemos aqui nos arrependermos, confessarmos, purificar a nossa carne pelo arrependimento, pela confissão, pelo sangue de Jesus, senão não há purificação, a fim de que nós nos mantenhamos uníssonos, como eu li a palavra, como aqueles sacerdotes que não é, eu não sou desse cargo, eu não vou ficar na porta, eu sou pastor, eu não vou evangelizar, não vou ensinar. Ei, nós temos um exemplo
de que os sacerdotes ali deixaram de ser sacerdote daquela hora, tocaram harpa, símbolo, enfim, fizeram tudo, até dançaram ali, porque eles estavam convictos de que aquele local, que era o templo de Salomão, no templo do Senhor que estava sendo inaugurado, sem a presença de Deus, era nada. Então não adianta nós ficarmos engravatados, nós ficarmos totalmente sérios, com cara de sargento, se Deus manda você rolar para o chão, ter um aquebrantamento de espírito, não de carne, não de alma, mas aquebrantamento de espírito, pode me enrolar, chorar, é o instrumento de adoração ao Senhor. Deus, amado, Ele requer isso da sua igreja, que você não olhe para a tua patente, para o teu cargo, mas que você olhe para frente e veja, se Deus não estiver presente em nossas vidas, esquece, nada somos, nada seremos. Amém? Amém? Coloca Romanos 4,17, amado, para encerrar. Romanos 4,17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. É tempo de Deus chamar a existência ministérios mortos, pessoas mortas fisicamente, espiritualmente falando, dons, talentos que estão estagnados. Pessoas que estão estagnadas não conseguem honrar a Deus em nenhum fio de cabelo. Deus não consegue retirar dos lábios da pessoa uma única gratidão. Não oram nem uma vez por dia, não lembra de Deus por nenhum segundo, não agradece por mais um dia de vida, não agradece aquele que é casado pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, por aquilo que Deus te deu, te constituiu, te emprestou. Amado, está faltando adoração a Deus, reconhecer quem é Deus. Adoração é reconhecer quem é Deus, a pessoa de Deus. O verdadeiro louvor não é ficar cantoriando cantorias, amado, mas o verdadeiro louvor é reconhecer as obras do Senhor. E reconhecer as obras não é ficar falando, mas sim falando e fazendo. A cada segundo, busca pela internet, a cada segundo morre dezenas de centenas de pessoas que não conheceram a Jesus. A cada minuto são milhares de pessoas morrendo sobre a face da terra, sem conhecerem a Jesus, ou até que conheceram, mas não houve ninguém que chegou com um cajado forte e falou: ei, acorda para cuspir, porque senão, se você continuar desta forma, tu está indo a passo largo para o inferno. Deus quer que você vá a passo largo para o reino da eternidade dos céus. Há alguém que deu seu filho a morrer por você, amado. É a mensagem mais simples, não precisa de teologia, não precisa de livros, não precisa de suporte, de frases preparadas, copiadas da internet. O que você precisa é ser Deus, é ser Jesus, é ter a presença na tua vida. A hora que você abrir a tua boca, o convencimento vem, não é por palavras, mas é pelo Espírito Santo. Não consegue falar, abraça e diz: Jesus te ama. Amados, eu já disse, há 3 sexta-feiras atrás eu peguei 2 ateus em pé, indo embora, eles não conseguiam abrir a porta do meu escritório. Eu falei: caiu na rede é peixe. Deus falou: você já converteu um ateu? Eu falei: não, já converti à toa, já converti pombagira, Zé Pilintra, já convertiu de tudo, macumbeiro, pai de santo, mas ateu não, declarado assim não. Eu falei: então o senhor segura eles em pé, eles não conseguiam ir embora. E eu saí, contei para a Eliane, contei para o povo do escritório, fiquei feliz, porque eles declararam: fala comigo, que delícia. Eu entrego a minha vida. O diabo estava furioso, cara, do lado assim, eu vendo, ele falou: seu desgraçado. Ele falava para mim: eu te pego na curva. Eu falei assim: eu te pego é na reta agora. O que é isso? Sai para lá, Satanás. Esse já era meu. Eu falei: então você dançou, procura outro, porque esse daqui é do Senhor. Ateu declarado. Amém, amados? Entenderam a mensagem? Não adianta inauguração de templo, não adianta mais e mais igrejas, sem antes termos a glória de Deus.
no local. Não adianta nós termos um monte de pessoas aqui que nós queremos lotar todas essas cadeiras aqui, 2.000 e tralalá. Se as pessoas não virem Deus em nós, eles não vão querer estar nesse local. Então é um momento de transformação nossa. Amém?